Voltando com o nosso programa Conexão. Neste programa de hoje nós já falamos sobre influência digital, já demos dicas aí sobre as eleições, já falamos sobre a questão do suicídio, né? Do Setembro Amarelo, que não deve ser só setembro, tem que ser o ano inteiro. Agora nós vamos falar do Setembro Verde, que também não deve ser setembro, tem que ser o ano inteiro. Quem vai falar sobre isso comigo é a Daniele de Souza, ela que é psicóloga, né? E hoje veio atender o meu pedido tão gentilmente. Obrigada, viu, Dani, por você ter vindo. Imagina, eu que agradeço de estar aqui, né, nesta manhã. E assim, falando um pouquinho do Setembro Verde, né? Muito se fala de Setembro Amarelo, muitas vezes assim, quando chega o Setembro Amarelo, mas pouca gente tem o Setembro Verde como algo conhecido. É verdade. Né? O Setembro Verde, ele é voltado pela inclusão, pela luta pela inclusão da pessoa com deficiência. Essa pessoa com deficiência não é só a deficiência física, a deficiência intelectual, como todo e qualquer tipo de deficiência. Temos aí vários, digamos, espectros que a gente chama, né, que são diferentes em suas áreas, em seu âmbito. Hoje, atualmente, eu trabalho com pessoas com autismo, né, com crianças com autismo, é o meu público atual, e a gente lida muito diretamente com essa questão da inclusão. Seja a inclusão social, a inclusão escolar ou a inclusão no trabalho. A gente vê aí que a luta é muito grande, não só para o autismo, como também para as outras deficiências. Quem dá o diagnóstico que a pessoa tem ou não tem autismo? A questão do diagnóstico com autismo, ela, digamos, é muito observacional, que a gente chama, é muito de observação. Primeiro, tem que ser um diagnóstico feito de forma, digamos, clínica. Ou seja, tem a atuação do psicólogo, do neuro, do psiquiatra, muitas vezes. Aí vai lá, observação que às vezes a escola observa que tem algo diferente com a criança e já encaminha. Os pais veem, não, tem alguma coisa que não tá diferente. O meu filho já tem 3 anos, ele não fala ainda. E aí eles percebem porque os sinais são indicados desde pequenininho. Então, muitas vezes, ele só descobre que tem autismo na vida adulta, mas os sinais estão lá desde a infância. Então, esse diagnóstico ele é feito através de entrevistas com a família, que a gente faz com a família. E aí tem alguns protocolozinhos de pergunta que, por exemplo, a gente faz que a criança até tal idade, ela já deveria estar fazendo tal coisa, ela já deveria estar falando frases, ela já deveria identificar opostos. Se aquela criança não identifica, a gente já começa a trabalhar nessa questão. Ok, já tem tal idade e ela não está atendendo ainda os parâmetros para a idade dela, porque assim, a gente entende que cada criança, digamos, tem aquela famosa frase, né? Cada criança tem seu tempo. Mas Sim. Não necessariamente. Por quê? Porque tem uma idade cronológica para que cada criança alcance o que é esperado para aquela idade. Às vezes demora um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, sim. Mas isso é em perspectiva de meses. Por exemplo, meu filho andou com 9 meses e meu filho só andou com 11. Tudo bem. Aí, mas coloca assim, meu filho andou com 9 meses, é outra pessoa. Pois meu filho só andou com 1 ano e meio. Ou seja, a diferença é muito grande. Então, cada criança tem seu tempo, mas em que parâmetro, né? Em que tempo? O quanto isso se estendeu? Então, assim, na questão especificamente do autismo, já trazendo para essa questão da inclusão, né? Algo que é muito debatido, é muito falado e que, inclusive, traz muito... A gente sente, né, a questão dos pais, muitas vezes essa negação, podemos dizer assim, esse estado de negação pelo diagnóstico, se a criança tem, né, o diagnóstico. Então, assim, alguns pais têm essa aceitação de forma mais clara, mais rápida, mas alguns, até realmente aceitar o diagnóstico que o filho tem, demora muito. Isso não é só para o autismo, né? Às vezes a criança também tem algum atrasinho intelectual, e aí os pais, não, tá, dá tudo certo, não tem nada não, tá colocando coisa na cabeça da criança, tá colocando coisa na cabeça da mãe, mas muitas vezes não. A gente precisa ter uma atenção para isso, né? A gente percebe, né, nas redes sociais, você vê no TikTok, no Instagram, a gente vê muito Reels, ou então lá no próprio TikTok, e muitas pessoas dizem, os sinais de autismo, preste atenção se a sua criança anda na ponta do pé. A minha pergunta é, toda criança que tem autismo, ela tem essa característica de andar na ponta do pé? Não, de forma nenhuma. É importante. De forma nenhuma, porque assim,
O diagnóstico do autismo ele é dado pelo nosso DSM-5 e pelo CID-10, atualmente agora o CID-11 em 2012, né? Que são, digamos, são protocolos que a gente segue para diagnósticos de transtornos, de doenças, né, intelectuais, enfim. E aí, o que tem? Lá, por exemplo, no DSM-5, tem as características, por exemplo, são 2 grupos, que são os sociais e os comportamentais na questão de repetição. Aí, por exemplo, a gente vai lá no CID, no DSM-5 e vê lá, a criança atende a essas características. A criança atende a essas características, mas não é uma característica ou 2 características, são várias características. E a criança ela precisa se encaixar e é muito assim, é muito amplo, porque o autismo de uma criança muitas vezes é totalmente diferente do autismo da outra. Sim. Então é por isso que tem que ser feito toda uma observação, um acompanhamento, é relatório escolar, aí vai lá o neuro e faz a avaliação, vai o psicólogo e faz a avaliação, até realmente fechar um diagnóstico. Porque existe assim uma gama de sintomas que tem uma criança e não tem na outra, por isso que é um espectro que é tão diferente, é único assim para cada criança. E assim, alguns apresentam sintomas semelhantes, sim, mas não quer dizer que por uma criança ter tal comportamento, a outra vai ter também. E tem o caso daquelas pessoas que só acabam tomando conhecimento que tem autismo adultas. Acontece do adulto perceber ou ser diagnosticado com autismo e não aceitar? Acontece sim, mas assim, geralmente quando é diagnosticado, tido o diagnóstico é porque a pessoa realmente buscou, ela quer saber se tem. Mas não pode ser a família? De repente, rapaz, a pessoa é adulta, mas a família pede para dar uma avaliada? A família pode até pedir, mas a pessoa tem que querer fazer todo o processo, né? Ela tem que estar disposta, porque vai lá, histórico. Mas assim, existe sim a não aceitação, muitas vezes, mas assim, sendo bem clara, na maioria, em sua maioria, as pessoas querem saber que tem. Por quê? Porque durante toda a vida, elas sentem que tem algo diferente e não sabem o que é. E aí, quando se tem um diagnóstico, é como se fosse assim, uma libertação para elas. Então, assim, existem muitos casos das pessoas, assim, principalmente como acompanham crianças, de os pais se olharem depois do diagnóstico da sua criança, o pai ou a mãe dizer, eu acho que eu tenho também. Porque eles vão olhar de forma mais atenta, eles vão investigar de fato os sintomas, eles vão ver que é diferente, não é porque o atraso do filho dele foi diferente do dele. E aí ele diz assim, mas eu também só falei com tantos anos, por que que meu filho... mas aí eu sou funcional, vivo a minha vida, trabalho, casei... Mas, no fundo, quando se tem autismo, sempre tem algo por trás. É aquela pessoa mais isolada, é aquela pessoa, muitas vezes, mais fria com relação aos seus sentimentos, é aquela pessoa que não gosta de ter muita amizade e acaba sendo isolada e excluída. É bem nesse sentido também. E aí, no fundo, eles sentem que tem algo diferente e não conseguem identificar o que é. E aí buscam muitas vezes a terapia e através da terapia ou através buscam um neuro, né, ou psiquiatra e acabam sendo diagnosticados, né? E aí é como se fosse assim, um período de libertação para eles, assim, nossa, enfim descobri o que eu tenho. Até um alívio, né? Porque a pessoa acaba sabendo o que tem para poder começar a agir em cima daquilo ali, né? A tratar ou então a trabalhar esse tipo de coisa. Deixa eu te perguntar uma coisa, Daniele, você é terapeuta cognitiva comportamental, isso quer dizer isso, que você trabalha em relação a esse comportamento? Isso, exatamente. Especialista em análise de comportamento aplicado, pós-graduada, e você atua lá no CATD, não é isso? Exatamente. Explica um pouquinho sobre isso. Atualmente eu trabalho como psicóloga, especializada em ABA, que é a análise do comportamento aplicada, que é essa terapia mais voltada para o atendimento da criança com autismo. Ela visa principalmente auxiliar na evolução da criança e das habilidades básicas dela, por exemplo, o autocuidado, a aprendizagem, o desenvolvimento psicomotor. O ABA ele vai auxiliar em todos esses comportamentos e habilidades mais básicas da criança. E aí o que acontece? A terapia cognitiva comportamental é o que eu trabalho tanto lá no CATD também, quanto em consultório.
ela segue um modelo mais de psicoterapia mesmo, sabe? Psicólogo, paciente, ela vai trabalhar principalmente nas demandas emergentes e nessa parte mais comportamental. É aquela terapia que trabalha com a psicoeducação para deixar a pessoa ciente do que ela tem e como que ela pode agir, como que ela pode identificar, por exemplo, quando ela está tendo uma crise de pânico e aí ela conseguir se regular antes da crise de fato vir à tona. A gente trabalha principalmente para a pessoa se ter autonomia sobre si, não depender do psicólogo. É bem assim, sabe? A minha linha de trabalho. Então fala pro pessoal de casa, o nosso tempo é curtinho, eu sempre explico isso, gente, porque os assuntos são maravilhosos, super interessantes, mas o tempo é curtinho. Para as pessoas que queiram conhecer um pouco mais do seu trabalho, então o CATD, como é que elas podem fazer, de que forma elas podem procurar esses profissionais? Pronto, assim, o CATD, ele atende principalmente por plano, vocês podem buscar, tanto no Instagram também, pode entrar em contato também, entrando em contato por ligação, né? Mas, assim, ele atualmente atende principalmente por plano, porque a demanda é muito grande. Então, assim, iniciou-se com atendimento particular, mas devido à demanda, atualmente ele atende por plano de saúde. Então, assim, para buscar, se a pessoa tiver, né, interesse, entrar em contato com o CATD, conversar e buscar esse atendimento para o seu filho, que atende até 16 anos, né? Atende criança e adolescente. Eu também atendo em consultório independente, né? Eu tenho meu consultório. E aí, lá no consultório, eu também trabalho com ABA e também trabalho com TCC. Então, eu trabalho bem nessa linha, assim. Se quiser entrar em contato comigo também. No seu consultório, você atende pessoas acima de 16 anos? Sim, no consultório eu atendo criança, jovem e adulto. Em todas as idades. Ótimo. É bem focado, assim, na saúde mental mesmo e no cuidado. Eu quero agradecer a sua participação, tá? Foi super interessante a nossa conversa. Depois a gente traz mais assuntos relacionados. E quero lhe desejar um ótimo dia, uma ótima semana e que a gente chegue aí no 2023 com tudo de melhor, né? Que as coisas estejam sempre melhores, é o meu desejo. E a você agradeço demais por ter vindo. Muito obrigada, eu que agradeço de estar aqui, uma oportunidade, tá? Gostei muito de conhecer todos vocês, assim, pessoalmente, que maravilha. Espero ser convidada novamente, gente, estou à disposição. Eu que agradeço, tá bom? Obrigada. Fique aqui comigo, porque agora a gente vai fazer um intervalo. No próximo bloco tem Luciana Luna aqui para vocês dançarem muito forró das antigas. Eu volto já.